Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao nosso canal nesse momento. Obrigado por clicar nesse vídeo. Aqui nós começamos agora bem cedinho, assim que o sol vai brilhando, a gente está aqui no canal compartilhando uma mensagem com você. E essa série, essa fase nova, essa série aqui no canal chama Wake Up, acordando com uma mensagem de Deus, com uma palavra de Deus. Então, enquanto você toma o seu café e eu também, eu compartilho com você uma palavra poderosa. Vem comigo. Eu vou te falar sobre o Evangelho de João e vou falar sobre João, capítulo 20, que para mim esse texto fala sobre portas. O capítulo 20 de João, versículo 19, vai agora comigo, eu vou ler para você, e diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eu já começo te falando de curiosidade. A primeira curiosidade é que o Evangelho de João, por exemplo, Clemente de Alexandria classificou o Evangelho de João como o Evangelho da profundidade, ou o Evangelho espiritual. Não é uma tentativa de classificar os demais como se não fossem revelados, profundos ou espirituais. Não, é porque João ele teve uma preocupação muito clara de revelar quem Jesus era, de mergulhar em uma revelação literalmente do caráter de Cristo, de quem Jesus é, e Jesus é Deus. É por isso que João, estrategicamente, ele registra que Jesus disse 9 vezes eu sou. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, e por aí vai. João registra durante 9 vezes eu sou. Aqui a expressão eu sou é uma expressão muito clara no Antigo Testamento que se referia ao Eterno, ao Criador, ao Pai. Por exemplo, quando Moisés se deparou com a sarça ardente, lá naquele monte, quando ele apacentava as ovelhas de seu sogro Jetro, Moisés viu aquele arbusto pegando fogo, mas não se consumia. Então Moisés escuta a voz de Deus ali, e Moisés coloca o pé no chão para lembrar de sua natureza simples, e que a mesma glória que revela para ele a eternidade e o poder dos poderes, se ele não estiver com o pé no chão, essa glória também o consome. Moisés de pés no chão, olhando e ouvindo tudo. Então Moisés diz assim: tá bom, eu vou lá, mas quem eu vou falar para eles que me enviou? Qual é o seu nome? Porque no Egito, os deuses do Egito têm nome. Deuses de pedra, de barro, eles têm nome. Qual é o teu nome? E o Senhor diz para ele: diga para os filhos de Israel que o eu sou te enviou. Então essa expressão eu sou significa ele existe nele mesmo. Ele é antes e ele é depois de tudo. Então João, na tentativa de revelar quem Jesus é, ele mergulha nessa profundidade para poder mostrar para os gregos. Ele está escrevendo para os gregos, está escrevendo para os gentios, está escrevendo para todo mundo, mas especificamente aos gregos, e ele está dizendo: Jesus é nele mesmo. Outra curiosidade é que João, escrevendo depois o Apocalipse, ele diz durante 7 vezes eu sou, lá no Apocalipse, para fazer justamente o link, para fazer a conexão com o caráter e quem Jesus é. Jesus é Deus. E o interessante é que ele diz 7 vezes: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. E por aí vai, eu sou a raiz e a geração de Davi. Durante 7 vezes, então, ele faz outra conexão profunda e curiosa do Evangelho de João, do evangelista, do Evangelho da Revelação, é que ele faz esse link claro com Gênesis. Por exemplo, ele começa escrevendo no capítulo 1 de João: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então a preocupação de João é provar que Jesus é Deus. Lembra que João está escrevendo aos gregos. Os gregos acreditavam, e essa é a leitura que eu tenho aqui, tá? Muitos têm outras leituras, mas a minha leitura é que João está escrevendo aos gregos. E os gregos acreditavam que o caos no universo, o caos que existia no universo, ele foi ajustado, o universo foi ajustado por uma sabedoria superior. E essa sabedoria deu ordem ao caos. Essa sabedoria era conhecida como uma sabedoria vinda de Sofia, né? Daí a palavra a filosofia, de amigos da sabedoria e por aí vai. Então, os gregos acreditavam nessa deusa, na Sofia, nessa sabedoria que organizou o caos no universo. E João está escrevendo para eles dizendo: o sentido de tudo não foi dado por Sofia, não foi dado por nenhuma outra filosofia humana ou a construção do imaginário humano.
O que deu sentido a tudo foi o verbo, foi o Logos. E aí ele começa dizendo no princípio, fazendo um link com Gênesis, porque no princípio criou Deus, Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, no princípio era o verbo. Então no princípio está ali. E é tão interessante essa tentativa, essa estratégia do evangelista, que as pessoas gerem fé nos seus corações, para que possam se render a Cristo, que ele usa a palavra acreditar, o verbo acreditar, durante 52 vezes, coisa que nenhum outro evangelista fez. Um outro detalhe muito curioso é que João não usa parábolas. Olha que interessante, João não usa parábolas. João usa metáfora, dizendo eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e por aí vai, se referindo a quem Jesus é. Esse é o interesse sempre do evangelista João, é que as pessoas acreditem que Jesus é Deus. Em Mateus, por exemplo, tem 15 parábolas, em Lucas 35 e em Marcos 9. João não está preocupado em registrar os milagres de Jesus para que as pessoas acreditem quem Jesus é pelo que ele fazia. João está preocupado em revelar quem Jesus é de fato e não está preocupado em demonstrar os milagres que Jesus fez. Quer ver um exemplo? João registrou somente 8 milagres. Marcos detalhou 20 e registrou mais 10. Olha que coisa interessante. Mas para você pegar outra chave poderosa aqui que o evangelista deixa para a gente como um segredo, é que Mateus, ele registra a ancestralidade de Jesus. É por isso que Mateus começa com a genealogia, porque Mateus quer provar para os judeus a ancestralidade de Jesus até Abraão, a origem de tudo até Abraão, Lucas até Adão, João até Deus. E é por isso que ele usa tanto eu sou. Só no Evangelho de João a gente tem registro de intimidade, de falas profundas. Por exemplo, a fala com Nicodemos, a conversa com Pedro, a conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, a conversa com Marta, a conversa com Maria. São registros muito íntimos e muito reveladores do caráter de Jesus, inclusive quebrando paradigmas sociais e culturais que travavam as pessoas naquela época. Jesus fez isso e o evangelista João, o Evangelho da Profundidade, registrou pra gente. E agora que você entendeu o propósito e a profundidade do Evangelho de João, eu quero que você entenda os segredos do capítulo 20. Entenda, no capítulo 20 Jesus já tinha morrido e era o terceiro dia. Os discípulos estavam com as portas fechadas, trancados, com medo. Jesus estava no túmulo, era o domingo, e eles estavam trancados em uma casa, com medo da perseguição, com medo do tempo muito turbulento, daquela realidade, daquela circunstância tão adversa. Eles agora eram inimigos, estavam sendo literalmente caçados. Ou seja, era um tempo de grande dificuldade. Então eles, com aquelas portas fechadas, Maria já tinha ido no túmulo e visto a pedra removida e voltado, tinha falado para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, e Pedro tinha ido até lá, já tinha acontecido toda a história. Pedro viu o sinal do lenço e Pedro acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Então eles voltam para casa e ficam ali. A primeira porta que a gente tem que entender que se fechou não é a porta onde eles estavam. A primeira porta que se fechou foi a porta do túmulo de Jesus. Essa é a primeira porta. Colocaram Jesus no túmulo de José de Arimateia e fecharam a porta com uma pedra e colocaram um selo romano, uma espécie de símbolo para que ninguém pudesse violar aquele túmulo ali. E 2 soldados ficavam guardando aquele túmulo. Mas a Bíblia registra que houve um grande terremoto, os soldados saíram desesperados. Então um anjo removeu a pedra, rompeu o selo romano e abriu a primeira porta. Então eu falo para você que de 3 portas, a primeira porta foi a porta da morte, porque aquele túmulo ali estava selado e o selo é: ninguém sai e ninguém entra daqui, ninguém entra aqui e ninguém sai. Portanto, aquele que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, tem autoridade sobre anjos, sobre demônios e sobre os homens. Então Jesus, que tem autoridade sobre todas essas coisas, rompe aquelas portas, os anjos abrem aquela porta para que ele possa sair. Ali é a declaração mais poderosa para a humanidade que existe esperança, que existe uma segunda chance,
que existe um Deus de novos começos, como eu sempre canto numa canção minha. Existe esperança. Então a primeira porta que se abre é a porta que ninguém pode colocar um ponto final na história que a mão do Eterno ainda está escrevendo. Eu tenho convicção que você que está me assistindo agora, a tua história, o Eterno ainda está escrevendo. Então não aceite que ninguém, de fato ninguém, coloque um ponto final na história que só ele, só a mão dele pode continuar escrevendo. E aí Jesus chega na casa onde os discípulos estão com a porta fechada. É a segunda porta. Por que aquela porta estava fechada? Embora eles soubessem que Jesus já havia ressuscitado, porque Maria tinha relatado, Pedro e João também viram o sinal. Por que as portas estavam fechadas? Porque eles fecharam aquela porta para se preservar. Trancaram aquela porta para se preservar. Existem portas que você fecha para se preservar. Alguém te feriu, alguém te magoou. O sistema religioso é muito injusto. O sistema religioso não é uma invenção divina. Jesus não veio nos dar uma religião, ele veio nos devolver o caminho da eternidade. Ele veio nos devolver a paternidade, a noção que nós temos de pertencimento ao Pai. Ele veio para isso. Mas os homens criaram um sistema religioso que fere e exclui as pessoas. E às vezes você fechou uma porta na sua vida para se preservar porque o sistema te feriu, porque alguém te feriu, uma palavra que falaram para você na hora errada, uma palavra mal dita, trouxe um peso tão grande sobre o teu coração e você fechou uma porta para se preservar. Talvez um relacionamento que não deu certo, você se feriu, você foi traído, foi traída, então agora você fechou a porta emocional para se preservar. Talvez a porta empresarial você fechou porque você percebeu que você estava no nível de perder a tua sanidade e tirar a própria vida, então você fechou uma porta, você não quer tocar mais no assunto. E essa porta fechada por um tempo preservou você, preservou sua família. Só que existem determinadas portas que nós fechamos para nos preservar. Só que essas portas mantidas fechadas, cerradas durante muito tempo se tornam prisões. Não são mais portas, são cadeias, são grilhões, são prisões. E essas prisões precisam ser rompidas. A segunda porta que eu falo aqui são portas que nós fechamos. Os discípulos estavam naquela casa com as portas fechadas porque eles estavam com medo. Então era a porta da autopreservação. É o medo que nos preserva. É o sentimento que nós temos de temos que ter cuidado, temos que ter cautela. Então Jesus aparece para eles, e isso é interessante. Jesus aparece para eles e diz a primeira vez: paz seja convosco. João registra 3 vezes: paz seja convosco, paz seja convosco. É estrategicamente que Jesus diz paz seja convosco no capítulo 20. É porque o capítulo da ressurreição é o capítulo que ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, enche os discípulos e diz para eles: saiam daqui, vão. Perceba, paz são por 3 dias, porque Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. Ele diz a primeira vez: paz seja convosco, porque é a sexta-feira, foi quando ele morreu. Naquele período de aflição, é o período de incertezas, de trevas, é o período de escuridão, que você se sente sozinho, é o período que você diz: meu Deus, por quê? Por que você me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? É o sentimento que às vezes nós temos. Essa guerra é muito grande para mim. Esse Golias, eu não tenho capacidade de cortar a cabeça dele, de vencer esse gigante. Isso é sexta-feira. E para sexta-feira ele tem uma palavra: paz seja convosco. E o sábado, que é o 2º dia. O 2º dia é aquele momento em que nós já começamos, mas nós não temos mais coragem de voltar atrás. Nós sabemos a verdade, conhecemos o caminho, então a gente olha para o mundo, olha para trás e fala: eu não pertenço mais a isso. Porém, nós estamos muito distantes da promessa em que a história muda, nós estamos distantes da porta aberta, nós estamos distantes de ver com clareza o nosso futuro. Então, no meio do caminho, que é o tempo da incerteza, em que em qualquer momento você fraqueja, é quando o profeta diz: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque esse é o 2º dia. Então, no 2º dia, que é o tempo da incerteza, ele diz: paz seja convosco. E a paz, a última vez que ele diz paz seja convosco, é para o domingo. Por quê? É a glória da ressurreição, é o tempo da promessa, é o tempo da restauração. É como eu cantei e compus há um tempo atrás, é o tempo da virada. Eu vou viver uma virada. Esse é o tempo da virada, e nesse tempo, que é o tempo lá que a Bíblia diz em Salmo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de alegria. Certamente se dirá em todas as nações: grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo, por isso estamos alegres.
para esse dia, que é o dia da promessa para aqueles que resistem ao primeiro dia. Mesmo em tribulação a gente tem paz. Que a gente resiste ao tempo da incerteza, que é o segundo dia, ele diz paz. E no terceiro dia, para quem resistiu a esses outros 2 dias, vê a glória da ressurreição e recebe paz. Muito interessante, só que eu vou te falar da terceira porta, que são portas espirituais. Então Jesus olha para os discípulos, manifesta-se diante deles, porque Jesus atravessa a porta, mesmo a porta estando fechada, Jesus se manifesta para eles e diz assim: paz seja convosco, pela terceira vez, e diz: olha, toquem aqui, toquem nos furos, vejam, sou eu que estou aqui falando com vocês. E Jesus diz para eles: saiam, anunciem a esse mundo o que o Pai fez com vocês. Anunciem as obras do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Essa palavra é para a sua vida. Porque os discípulos estavam com aquelas portas fechadas e eles não nasceram para estarem trancados atrás de uma porta. Você não nasceu para ser limitado por essa porta. Chega, acabou. Essa autopreservação foi por um tempo, essa porta fechada foi por um tempo. Agora é a hora que você recebe autoridade para romper com essas portas. Por que a terceira porta é porta espiritual? Porque Jesus diz para eles assim, ó, saiam daqui. Mas antes deles saírem, a Bíblia diz que Jesus sopra o Espírito Santo e eles ficam cheios do Espírito Santo, então eles saem. A partir do momento que eles são cheios do Espírito Santo, eles podem sair com poder e com autoridade, anunciar as obras do Eterno. Olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa. Pedro estava com medo, trancado. Tiago, João e assim por diante, estavam ali trancados. Maria, eram inimigos do Estado, eram inimigos de Anás e Caifás, o sumo sacerdote. Mas Pedro, depois que é cheio do Espírito Santo e recebe essa palavra dizendo, rompa com essa porta, meta o pé nessa porta, saia daí. Vocês foram gerados por um propósito muito, muito maior. Você nasceu para um propósito muito maior, você que está me assistindo. Então agora Pedro, olha como a chave vira na cabeça de Pedro. Quando Pedro é preso e Pedro está sendo condenado à morte, vão crucificar Pedro. E Pedro diz assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque quando a gente entende a grandeza do nosso propósito, a nossa mente se abre. Nós enxergamos esse mundo com outros olhos e nós sabemos que o nosso tempo biológico, o nosso tempo aqui na Terra, não quer dizer que a história acabou. Pelo contrário, só está começando. Então Pedro diz, eu já achei o meu propósito, Senhor. Entenda, não importa se a porta é espiritual, a porta é física ou a porta é emocional. Hoje você recebe autoridade para abrir essa porta. E se você não tem as chaves, porque não foi você que fechou, são portas espirituais, eu declaro em nome de Jesus, receba autoridade da parte de Deus para meter o pé nessa porta e ter um dia extraordinário. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.